Estamos falando aqui sobre a mitzvah da tzedakah, e tem aqui uma lei, uma halakha, que diz o seguinte: alguém que tem o coração muito mole, aquele cara que não consegue dizer não, e você sabe que ele já deu, já dá, e você vai acabar comprometendo a renda dele, você não pode pedir tzedakah para ele. Isso é raro de acontecer, mas tem pessoas que eles não conseguem segurar o dinheiro. E não necessariamente porque ele é um tzadik, que ele quer dar todo o dinheiro dele para tzedakah, mas sim, a pessoa não consegue segurar, não consegue dizer não. Então, para essa pessoa, se ele já está ultrapassando o limite dele, você não deve pedir tzedakah. É o resto de Abraham Avinu. É isso, um resto, um bem inconsequente. Agora, o que acontece com a pessoa que não tem condições? A gente falou que temos a mitzvah de tzedakah e temos a mitzvah, o conceito de maser. Só relembrar, tzedakah é uma mitzvah muito barata. Se você não tem renda nenhuma, você depende, por exemplo, dos pais, mesmo que você não tenha renda nenhuma, você tem a mitzvah de dar pelo menos $1, $2 por ano. Não é difícil. Agora, tirar macer significa você tem o teu salário, você tem a tua renda, você precisa tirar 10% pelo menos para dar para os pobres. O que acontece se esses 10% eles vão comprometer o teu dia a dia? Uhum. Isso pode acontecer Pode acontecer. com frequência. Então, Baruch Hashem, a pessoa tem um bom salário, mas condomínio, luz, seguro-saúde, os gastos básicos, ele não consegue cobrir. Que se você não tem para suas necessidades básicas, básico é relativo. Como o Rabino Malovani fala, coitado, ele está pagando as parcelas do jatinho, não está conseguindo dar os 10%. Então, esse é um extremo. As Casas Bahia. É. Então, ele está pagando a parcela do jatinho, não dá. Mas, hoje, o modo Baruch Hashem atual, hoje que a gente vive, cada um tem sua casa, então você já tem o condomínio, água, luz, para começar, gás. E aí se você tem escola, seguro-saúde, é uma coisa que você não tem, aqui no Brasil, não tem como você viver com. Sem. Desculpa, não tem como você viver sem. Impossível. Então, os gastos básicos, a pessoa não consegue cobrir. Como que fica em relação a tzedakah? Então, primeira coisa, a tzedakah, que a gente falou que é a mitzvah de $2 por ano, acho que esses $2, $1 por ano não vai comprometer a tua renda. Só no Kerem High já vai mais que isso. Uma Não? vez você compra no Kerem High. Sim, bom. Então, qual é, qual é a forma de você fazer? Então, a lei, a rigor, você está isento do macer. Como a gente falou no início, que o macer e o dízimo é, atualmente, no modelo atual, que não é modelo agrícola, e sim no modelo que a gente ganha em dinheiro e etc., a gente falou que tem discussão se é um costume, se é miderabanan, ou da Orá, ou da Torá, etc. Então, baseado nessa discussão, com certeza, a pessoa que não tem como dar o macer, ele está completamente isento do macer. Mas tem uma dica boa. Tem uma dica boa. E a dica é a seguinte: primeiro, se você consegue dar 1%, dar 2%, dar 5%, dá o que você consegue. Mesmo que você vai se apertar um pouquinho, mas se você consegue, você deve dar. Segunda dica, pega os 10% e separa eles. Coloca, por exemplo, numa caixinha. Coloca numa conta. E depois você vai dizer, bom, o que eu faço com 10% normalmente? Eu dou para alguém que precisa. Quem é o primeiro que está precisando? Você. Eu mesmo. Então eu pego de lá e eu anoto. Eu deixo anotado que eu peguei emprestado desses 10% X. E eu vou anotando a cada mês. E Bezrat Hashem, eu primeiro, com isso, eu não perdi o costume de dar, de separar 10%. Segundo, eu fiz, entre aspas, os 10%, não só o costume de, como se fosse, eu fiz os 10%, e eu estou apenas pegando emprestado. E Likishei Archiv, na linguagem da Mishnah, quando você tiver, Bezrat Hashem, mais abundância, você pega aquela conta e você, Bezrat Hashem, vai poder quitar aquela dívida que você tem com o Macer. Não é uma obrigação fazer isso, como eu falei, a rigor você está isento, mas é uma forma bonita e uma forma que, se Deus quiser, isso mesmo já vai te ajudar você ter mais abundância. E aqui, mais um conceito muito interessante, que é errado você dar tzedakah se você tem dívidas. Se eu estou endividado, que direito que eu tenho de me dar o luxo? Eu digo luxo porque, como eu falei, a rigor talvez nem seja uma obrigação absoluta dar os 10%. Eu quero ser o cara que dá, eu quero ser a pessoa que se sente bem dando, mas enquanto isso, eu estou devendo. E não importa para quem que eu estou devendo. Ah, mas aquele cara que eu estou devendo, para ele não vai fazer diferença. Você está devendo, ele não tem que dar tzedakah por você.
Porque a parcela que você deu de Tá feliz, tzedakah, eu tô você feliz. está eventualmente deixando de pagar para aquela pessoa. Então, a tzedakah tem que ser feita, a tzedakah tem que ser feita com o seu dinheiro e não com o dinheiro do outro. Não, Então, por isso, paga depois. e por que que o outro tem que esperar o depois? Claro, se você já combinou quando vai ser as parcelas, se não está atrasado, tudo bem. Então você consegue fazer as duas coisas. Mas aqui eu estou dizendo, no caso, que a pessoa está dando a tzedakah, em vez de devolver uma dívida que já estão cobrando dele. Já venceu o prazo. Então você faz tzedakah com o dinheiro do outro, é muito bonito. Só que não é tua tzedakah. Fala. Pode prometer que quando terminar a dívida, você vai... Não deve prometer, se deve bli neder, Bezrat Hashem, já se comprometer, bli neder. Você fala, Sim, Deus, sem promessa, mas com convicção, assim que eu ganhar, eu vou dar e etc. uma vez a minha esposa, que é professora, ela recebeu um presente dizendo: em teu mérito, demos uma tzedakah para uma Eu instituição. recebi esse presente de Bar Mitzvah, fiquei tão frustrado. Fizemos uma tzedakah em seu nome, vem com o nome da instituição, agradecemos você e etc. Então eu fico, poxa, que cara mesquinho, porque eu não sei se ele deu R$ 1. Pode ser que ele deu R$ 1, pode ser que ele deu R$ 18. Eu poderia ter ganho, na época, né, um relógio. Mas saiba, depois pensando nisso, uma vez minha filha me falou, eu quero um presente pequeno. Ela era pequena, falou, eu quero um presente que não acaba. Aí eu falei, vou te dar um presente que não acaba. Um livro. Um livro não acaba. Mesmo que você perca o livro, um livro de Torá especialmente, vai ficar sempre com você. A mesma coisa com a tzedakah. Eu não sei mais se tem alguma coisa que eu tenho que sobrou do Bar Mitzvah. Aquela tzedakah eu tenho certeza que está garantida. Uma pergunta curiosa, mas se você sabe o valor, provavelmente você pode abater do teu macer. Se você sabe que a pessoa deu, eu recebo às vezes Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Pesach, você recebe esses cartõezinhos. Você não sabe o valor, mas na verdade, se você ligar na instituição, você vai saber o valor. Tem vários, eles vendem esses cartões. Você pode abater do teu macer. Porque a pessoa, ao invés de te dar R$ 100, ele deu para aquela instituição. Você não teve o poder de escolha. Ele já foi dado. É o presente que já foi, mas pode abater do teu macer, eventualmente. Agora tem uma questão muito interessante. Alguém que não é assalariado. Então um dia ele ganha, um dia ele perde. Um dia ele ganha, um dia ele perde. Ele faz a conta no final do mês, não ganhou nada. Ou a mesma coisa anual. Ele faz a conta anual, um mês teve lucro, um mês teve prejuízo. Como fica? Então depende de como ele faz a conta dele. Se ele faz a conta dele mensal, ele vai fazer a conta mensal. Se teve lucro, ele dá. Se ele vai fazer a conta anual, realmente não fez conta nenhuma ao longo dos meses, então, se não teve lucro, então ele não tem que dar uma ser. Uma ser é sobre os lucros. Se você não teve lucro, tudo que você pegou, tudo que você ganhou, você acabou gastando na própria empresa, não estou falando que você gastou para pagar teu condomínio, gastos particulares. Você gastou na própria empresa e você não teve lucro nenhum. Lembrando que esse lucro, quer dizer, às vezes a pessoa ele é dono da empresa e tem um salário também. Peraí, a empresa não teve lucro. Tudo bem, mas você ganhou o teu salário. Não estou falando disso. Você depende de uma lojinha. Você vendeu, comprou, etc. e não conseguiu tirar nada aquele mês da lojinha. Então você não tem que dar o destacar. Ah, mas no dia tal eu vendi bastante. Se você vai fazer a conta mensal, você não ganhou. Fala. Eu estou dizendo, vamos pegar um caso, vou dar um caso absoluto só para a gente pegar a ideia. De novo, para o cara que depende do pai. Está 100% coberto as contas dele. E aí ele tem um negócio. Então ele só vai tirar do negócio quando tiver lucro. Então, se não teve lucro, ele não vai dar. Agora, se você foi tirando cada dia um pouquinho para você pagar os teus gastos particulares, você teve o lucro. Então, cada vez que você for tirar, você vai ter que já distribuir uma cera daquilo. E aqui um ponto importantíssimo: a pessoa fala, eu não consigo cobrir os meus gastos fixos, certo? Então, por isso estou isento da tzedakah. Mas, se eu consigo dar tzedakah, sobra um pouquinho, o meu cálculo é sobre meu lucro antes de eu pagar os meus gastos particulares. Isso é muito importante lembrar. Ou seja, tudo que é gasto do próprio, em função do próprio trabalho, a condução para o trabalho, até um terno mais bonito que eu comprei porque eu preciso estar numa certa etiqueta, nos lugares, ambientes sociais onde eu frequento, eu preciso estar dessa forma. Então, a diferença do terno, a gasolina que eu estou gastando para ir para lá, os gastos que eu tenho com os funcionários, tudo que é do próprio trabalho,
Então, isso ainda eu não tirei nada. É o lucro do trabalho. Agora, eu não vou primeiro pagar o condomínio, luz, água, escola, seguro-saúde, contador, etc., antes de eu dar para o pobre, porque o pobre não tem obrigação de pagar isso para mim. Então, antes de eu tirar para os meus gastos particulares, eu vou lá e tiro os 10%. Não é 10% do que sobrou. Que primeiro, do que sobrou, se for deixar para o que sobrou, provável que não sobra, certo? Então, antes de deixar sobrar ou não sobrar, antes dos teus gastos particulares, você vai lá e dá os 10%. Como eu falei, se você já sabe que realmente você está no limite, não consegue dar, aí você faz aquele outro esquema que eu falei antes. Mas o cálculo da tzedakah é a partir do momento que você vai tirar da empresa, tirar da tua fonte de renda, e aí você, antes de pagar as suas contas particulares, você dá esse macete. Só que, presta atenção, o capital inicial de quando você começou a tua empresa, você tinha lá os teus 100 mil, se você vai agora pegar e fazer um negócio, aqueles 100 mil já tem que estar macerizado. Aqueles 100 mil já deve ter tirado antes de começar a tua empresa aquele valor. Como você começou com 100 mil? De onde você tinha? De alguma fonte você teve, mesmo que você ganhou. Então você tira e você, se aqueles 100 mil deu lucro, mas ainda você não retirou para você particular, individualmente, então ainda está na conta da empresa, você não tem que dar uma cena. Então, quando você reinveste na própria empresa, você não tirou. Sim, para você reinveste, porque você não tirou. Dañó, ainda não termina a de empresa, receber, tem vários fatores. Tem muita gente que gira muito dinheiro, tem empresas milionárias, o cara fala, mas eu sou pobre. Eu ainda não tirei nada para mim. Pode ser. Eu já vi de uma pessoa, não sou pobre, né? Mas ele vive uma vida muito simples e tira muito pouco. Ele quer só, ele quer continuar investindo. O dia que ele tirar... Porque ele comprou máquinas novas, porque a empresa ou... Não tem que tirar, fala. Um camarada trabalha, tem emprego e recebe o salário, sim, mas paralelamente ele tem investimentos. Ele não mexe, uma hora o investimento sobe, outras vezes cai. Sim. Então, por exemplo, quando o investimento sobe, aquela subida, ele tem então, tem que é a mesma coisa. Então, a melhor forma aqui no Brasil da gente fazer esse cálculo dos investimentos, se ele é assalariado, recebeu o salário, tira os 10%, acabou. Agora, se Baruch Hashem sobrou dinheiro, você foi lá, você investiu no banco. E aí, um mês você coloca um pouco, um mês você tira um pouco, etc. No final do ano, você vai receber, eu falei na outra aula, o informe de rendimentos. E aí você vai saber quanto você lucrou nesse ano. O dinheiro que você colocou como capital inicial já foi masterizado. Você pegou o teu salário, tirou 10%. Sobrou um pouquinho dos teus gastos, você vai lá e investiu. Aquele dinheiro já é 100% cachê, digamos assim. Agora, o que ele está lucrando em cima é um lucro. Você pode lucrar de inúmeras formas. Essa é uma das formas. Você ganhar com juros do banco. E aí você tem que tirar o macer sobre esse lucro anual que você teve. Aí, boa. Aí, então, eu não falei isso da outra vez, e aí você tem que descontar a inflação. E não é a inflação do índice que eles colocam por aí, é a inflação que você sente no bolso. Então, se você vai no mercado, você vai na padaria, cachê, obviamente, e ontem o pãozinho estava 1, agora estava 2, então a inflação foi 100%. Ah, não, mas no índice está escrito que foi 5%. O meu ajuste salarial foi 5%. Sim, mas eu não consigo mais comprar o mesmo pão. Então, é um cálculo, tem que se fazer um cálculo aproximado, sempre que a gente puder arredondar para cima, para cá, é melhor, mas você deduz, sim, o valor da inflação, e a inflação que você sente no bolso, não necessariamente o índice que está lá. Então, se você, Baruch Hashem, conseguiu lucrar 100 mil, certo? Então, você teria que dar 10 mil. Mas se você, na verdade, os 100 mil que você lucrou, ano passado ele valia 100 mil. Agora ele está valendo, na verdade, com esses mesmos 100 mil, ele vale 70. Então você tem que tirar 7 mil de macete. Talvez eu entendi bem. Imagina, por exemplo, uma aplicação simples, um CDB. O CDB está aqui, vamos supor, de 100 mil, e hoje esse CDB não foi resgatado, um ano depois esse está 115 mil. Se você não for resgatar, você vai deixar e manter ele de ano a ano, você pode deixar para fazer o macer daqui 10 anos, o dia que você for tirar o dinheiro. O dia que você resgata. Ok, fazer um resgate parcial. Ou se você fizer o resgate parcial, você tira sobre aquele valor. Mas eu acho mais simples e até mais importante para tzedakah continuar movimentando, cada ano você vai fazendo, isso vai tirando. Vai doer menos no bolso. Porque o dia que você vai falar, bom, mas eu tenho que dar tudo isso,
Mas você sabe que você lucrou. Ah, não, mas é mais difícil. Então, por isso, na tonta e se você for dando aos poucos, então você faz do anual, então é uma forma melhor para aquele que vai receber, e para você Aí tem também que vai fazer, ser aí mais tem que fácil de fazer, dar. aí tem que fazer um resgate para poder fazer isso. Não, ele pode abater de outro dinheiro que ele está recebendo. Agora, você pode dar os 10% em serviço. O que quer dizer serviço? Se você é um médico, se você é um advogado, e você foi lá e prestou uma consultoria, fez uma consulta gratuita, você pode descontar para um IOD integralmente. Então, se sua consulta custa, Baruch Hashem, R$ 1.000, você acabou de dar R$ 1.000 para tzedakah porque você atendeu alguém de graça. Ah, mas para mim não custou R$ 1.000. Sim, mas é um valor que deixou de receber. Ah, mas eu não tinha paciente na fila que eu iria. Tudo bem. O teu tempo custa, as pessoas pagam por isso R$ 1.000, então você pode abater o teu nascer esses R$ 1.000. Então você pode dar em serviço do teu trabalho, do teu próprio trabalho. Ou se você foi lá, eu vendi, sei lá, prateleiras para a sinagoga, e eu dei 20% de desconto, 50% de desconto, coisa que eu não faria para nenhum cliente. Então aqueles 50% foi tzedakah, eu dei tzedakah para a sinagoga. Só que eu dei em forma de madeira, mas está valendo 100%. Mesmo o teu lucro. Que Baruch Hashem, aqui em São Paulo, em especial, nós temos várias instituições. E pessoas que precisam, muitas vezes, não sabem que Baruch Hashem, a gente tem tantas formas de ajudar. Eu que Baruch Hashem trabalho com a comunidade, assim, as pessoas pedem ajuda, etc. Eu acabo descobrindo, mas você não sabia que tem Gmar disso, tem Gmar daquilo. Vou dar exemplos. Você tem dentistas gratuitos. PNA todo mundo conhece. Você tem ajuda para seguro-saúde. Não estou vendendo nada para ninguém. Depois vão me ligar falando, Rabino, aonde que é? Mas existe, tem isso dentro da comunidade. Tem pessoas que ajudam para pagar condomínio e assim por diante. Tem ajudas, mar de noivas, certo? Para fazer casamentos hoje, não tem a pessoa falar, não consigo, não tenho meios para casar. Você tem como fazer toda a festa, tudo 100%, de maneira muito digna e você vai ter tudo o que você precisa. Coisas para bebês, mar de bebês. Então, se você vai precisar de repente, uma madeira, um berço, um carrinho e etc., tudo isso tem. Mar de vestidos. São coisas, remédios, certo? Isso Remédios, não a é gente sabe bobeira. como isso é Não é caro, quanto você né? gasta todo mundo conhece o Keren High, créditos que dão nas lojas kasher, desconto para as lojas kasher, cestas básicas e inúmeras coisas que Baruch Hashem a gente consegue, a gente tem aqui na comunidade, que ninguém, Bezrat Hashem, vai passar, pelo menos não vai ter o básico para ele poder ter uma vida minimamente digna. Então, assim, uma coisa maravilhosa, você vê como o nosso povo, a gente realmente se ajuda, e a gente se ajuda mesmo, e ninguém vai passar por dificuldades. É uma coisa fantástica. E eu, de vez em quando, tenho o privilégio de poder participar, de simplesmente fazer uma ligação para que uma pessoa que está precisando receba de outro lugar. É uma coisa fantástica. Esse é o nosso povo, esse é a tzedakah que a gente deu. Sempre tivemos tzedakah, tem uma frase do Rambam, nunca teve uma cidade judaica que não tinha o que chama tamhui. Tamhui é que passava coletando, você me dá um prato de arroz, você me dá um prato de feijão, coletando, depois distribuía. Hoje o formato é diferente, mas a ideia continua a mesma, é um TNA da vida. Nunca teve uma comunidade judaica que não teve que deixou de ter esse tipo de tzedakah. Então, realmente é uma coisa maravilhosa e a gente tem que saber e ter a certeza absoluta, se dá tzedakah, Hashem vai te retribuir muito e muito mais. Isso é algo que a gente vê claramente, cada tanto eu escuto mais uma história, alguém falou, eu fiz, e deu certo, e deu certo, e deu certo. Precisa ter emuná, precisa ter bitachon, precisa ter força, fé em Hashem, e realmente isso ajuda. Isso dá certo. Tem dois psukim, tem dois versículos que aparentemente são contraditórios. Tem um pasuk que diz, um versículo que diz, Lo yerda levion mikerev haaretz. Nunca vai deixar de ter pobres na terra. Ou seja, é o destino. Alguém vai ter que receber. E tem outro pasuk que diz, Lo yebecha. Vocês não vão ter nenhum pobre. Pergunta ao nosso sábio, espera aí, você acabou de falar que vai ter, o outro fala que não vai ter, fala, depende. No momento que a gente faz a vontade de Hashem, a gente é capaz de zerar a pobreza e não ter nenhum pobre. Então, que a gente possa ter o mérito de ser aqueles que dê, que a gente possa ser aqueles que estão dando. E mais um detalhe interessante, para você dar, alguém tem que receber. Algum dia pode acontecer que você vai ser aquele que vai receber.
não deixa o orgulho falar para você, porque Hashem colocou. Você não é menos inteligente que outra pessoa. Tem muita gente que tem muito dinheiro, você olha para ele e fala, mas que mérito que ele tem? Que capacidade intelectual que ele tem? Que capacidade de negócios que ele tem? Hashem dá, Hashem tira. Ele é o único que decide e ele que tem o seu critério para quem dá, quando dá, como dá e assim por diante. Se você infelizmente, temporariamente, isso é um ponto muito importante de lembrar. Se você está recebendo, lembra que é temporariamente. Daqui a pouco, se Deus quiser, você vai ser aquele que vai poder contribuir com outras pessoas. Mas se você está recebendo, fala Baruch Hashem. Número um, eu tenho de quem receber. Infelizmente, tem gente que está embaixo da ponte e não tem de quem receber. Hoje, coitados, eles precisam levantar o Pix lá, não tem pessoa, ninguém mais tem troco, ninguém mais dá nada. Baruch Hashem, eu tenho de quem receber. E Baruch Hashem, que graças a mim, o homem está podendo fazer tzedakah. Eu que estou fazendo um favor para ele. Porque o dinheiro, na verdade, que está com você é meu. Hashem, ele poderia dar igual para todo mundo. Ele só decidiu que tem alguém que vai dar, alguém que vai receber. Aquilo que está com você, você precisa tirar. Não é teu. E na hora que você dá para mim, você tem que falar obrigado. Obrigado que você me deu a oportunidade. Eu já vi muita gente falando obrigado pela oportunidade que você me deu de ajudar. Quando a gente faz arrecadações, etc., Pesach, Sukkot, eu falo obrigado, né? E a pessoa fala muito obrigado pela oportunidade de ajudar. E assim que é. Você realmente tem que se sentir obrigado por você ter feito pela pessoa ter aceito, como a gente falou no início, a gente não faz brachá pela tzedakah, porque depende da pessoa aceitar. Ou seja, a pessoa pode recusar. Então, se ele aceitou, fala obrigado. Eu pude agora fazer a minha mitzvah, eu pude pagar a minha dívida. Imagina que eu chego, quero pagar para alguém, fala, não, não preciso. Quero pagar para não preciso. O que eu vou fazer? Não, mas tem uma. É raro de acontecer, mas é graças àquele que recebe que aquele que dá pode doar. Tudo no mundo funciona de maneira que é doar e receber. Tudo, tudo. A procriação, toda a natureza funciona. Alguém está doando, alguém está recebendo. Então, talvez você está recebendo na questão financeira, mas você pode ser um doador de muitas outras coisas em paralelo, naquele mesmo momento. Cada um de nós está dentro desse ciclo que a Hashem criou. E a coisa mais profunda, muito bonita, que os nossos sábios trazem, por que a Hashem criou o mundo? Tem várias explicações, etc. Mas uma delas é para fazer o bem. Para fazer o bem e para a gente realizar o bem, só é possível se eu tenho algo que você não tem. Se todos têm por igual, não só em dinheiro, se todos nós somos inteligentes iguais, se todos nós temos as mesmas capacidades, eu não tenho que contribuir com você. Nunca vai haver resto. Então, eu estar recebendo, eu estou dando a oportunidade não só para o fulano que me deu, eu estou dando, na verdade, a oportunidade que o mundo inteiro ele existe graças a isso, que existe esse conceito de doar. Então, hoje eu estou recebendo, que bom. Posso doar de outras formas. Amanhã, se Deus quiser, vou poder doar também financeiramente. Esse é o conceito, a gente não precisa ter vergonha, não precisa ter o nosso orgulho, infelizmente, às vezes fica no caminho, a gente não quer receber, mas se você precisa receber, receba com alegria e saiba que veio de Hashem. Você não recebeu do fulano, não precisa ter vergonha do fulano. Você precisa ter, na verdade, humildade e agradecimento a Hashem que ele te deu. Mas, de qualquer jeito, todo mundo prefere estar daquele lado que doa e não do lado que recebe, que seja assim, se Deus quiser, para todos. Amém. O Rabino Alperin tem uma outra razão para